Testes de aproveitamento escolar, parte 2. A aula de hoje, nós vamos trabalhar 2 focos. O primeiro foco, nós vamos trazer uma experiência prática com o curso de formação de professores. Estão lembrados daquele projeto Avaliar com os Pés no Chão da Escola? Porque naquele projeto, a gente pôde sentir como os professores do ensino fundamental colocavam suas dúvidas, aprendiam novas alternativas e reconstruíam suas práticas. No segundo momento da nossa aula, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos então, gente, trabalhar algumas pistas de como construir questões. Os autores, inclusive, chamam assim, a arte de redigir questões. Então, agora, eu queria começar com vocês a pensar um pouquinho sobre a questão da avaliação em matemática. E um dos pontos desse projeto que colaborou bem com essa questão foi uma parte dessa formação que foi chamada Avaliar com os Pés no Chão da classe de matemática. E qual foi, então, a concepção de avaliação norteadora do projeto? A concepção norteadora do projeto foi a avaliação formativa. A avaliação deve estar a serviço da aprendizagem dos alunos e o professor reorienta o seu ensino, o seu trabalho nesse diálogo para que esse aluno consiga, construir o conhecimento. Então, a partir disso, nós vamos ver que aprendizagens importantes conseguimos com esse projeto. Então, vamos ver, então, algumas aprendizagens importantes na área da educação matemática. O que nós aprendemos? Não há conhecimento definitivo e exato em matemática. O conhecimento matemático de um aluno ou de um grupo de alunos não pode ser medido. O conhecimento não pode ser medido. Nós não temos um padrão de medida, mas temos condições de inferir sobre essas informações e avaliar o processo de aprendizagem da criança ou do adolescente, do aluno e da aluna. Não se pode estabelecer padrões definitivos para se comparar as respostas dos alunos e verificar se ele aprendeu. Então, vejam, vários professores que trabalharam nesse projeto, inclusive 2 professores assim que deram uma colaboração muito importante, vocês vão encontrar mais detalhes no nosso livro, que foi o professor Marcelo Câmara e o professor Abraão Juvencio. O que eles vão, com a colaboração de uma bolsista pesquisadora, Aniedja, o que eles vão apontar para a gente de contribuições numa nova perspectiva de avaliação na área da matemática? Eles fazem, numa das atividades do projeto, eles trabalham com soluções de problemas. E vão exatamente discutir com um grupo de professores e professoras situações que eles chamam de problemas fechados. Uma situação, um problema em que os dados, as informações que estão contidas na própria redação do problema, vão orientar a sua solução. E então, eles vão, com esses professores e professoras, discutir e analisar respostas que os alunos dão para essa situação problema. E aí, gente, vocês vão, daqui a pouco vão participar comigo dessa explanação e vocês vão ver que coisa extraordinária. Normalmente, a gente passa um problema para o aluno, corrige e o que acontece? Se olha aquele processo, aquele contrato didático que a gente orientou que ele fizesse daquele jeito, organizasse a sentença matemática, colocasse a resposta. E quando a gente corrige, a gente vai direto para saber se o aluno acertou. O que esses professores vão discutir com a gente? Que é importante se analisar as estratégias que os alunos construíram. E não apenas um olhar de resultado. Ou seja, a gente desloca o sentido da avaliação, daquela medida de resultado, para a problemática do sentido das informações que eles apresentam. Então, vamos analisar algumas soluções que 4 alunos apresentaram para esses problemas. Vamos ver? A situação problema é: Dona Lia levou 350 lápis para distribuir com 35 alunos. Quantos lápis cada aluno recebeu? Então, vamos ver. Esse aluno, ele trabalhou estratégias de grande custo.
de que forma? Ele agrupou de 35 e 35, formando grupos de 3, deu 105, a mesma coisa aqui, e depois o que ele percebeu? Usando estruturas aditivas, ele somou esses totais, deu 315, percebeu que faltava mais 35, deu o total de 350. Identificou, então, que ao adicionar grupos de 3 e mais um grupo de 35, ele tinha um total de quê? 10 vezes 35, né? Adicionou. Então, o professor que olhasse diria, ele acertou. De fato, cada aluno recebeu 10 lápis. Vou passar para vocês a solução do aluno 3, que também trabalha essa solução sem usar elementos pictóricos. Ele obedeceu a o que normalmente se faz num contrato didático. Ele utilizou uma sentença matemática, né, usou o cálculo e a resposta. Entretanto, em vez dele usar 35 vezes n igual a 350, para saber quantos alunos, né, receberam os 35 lápis cada um, não. Ele usou n igual a 35 vezes 350, que daria um número muito alto. Depois, então, ele, preciso dividir 350 dividido por 35, 10. Fez a divisão correta, o cálculo, e o professor diria, a resposta está correta. Então, vocês vejam, há uma diferença entre a estratégia usada pelo aluno 3 e o aluno 1. No aluno 3, a gente pode até inferir que ele memorizou aquilo que foi discutido no contrato didático, que era o cálculo do elemento desconhecido. Mas, pela forma como ele conduziu, parece que esse problema não tem uma significação tão forte para ele. Se o professor, novamente, só olha a resposta, vai perder toda essa dinâmica de compreensão. Agora, nós vamos observar, quase que simultaneamente, as soluções apresentadas pelo aluno 2 e o aluno 4, que usaram registros pictóricos. Vamos ver? Bom, gente, eu vou explicar para vocês que nós fizemos os cartazes, mas os alunos fizeram isso manuscrito, tá? Com a letra deles. E agruparam da forma deles. Então, aqui a gente vai usar para efeitos didáticos essa representação, mantendo com fidelidade, né, a representação dos alunos. Então, veja o que o aluno 2 fez. Primeiro, ele desenhou, né, 350 bolinhas e resolveu agrupar em 35, de 35 em 35. Então, ele percebeu e pensou quantas vezes 35 estava contido em 350, quantas vezes 35 cabia em 350, né? Então, isso nos informa que ele já sabe comparar grandezas. Depois, ele também nos informa que também já entende o que é uma operação inversa, porque quando ele divide 350 dividido por 35 igual a 10, então, ele está informando que cada aluno recebeu 10. Mas esse aluno não escreveu aqui embaixo da sua solução, cada aluno recebeu 10 lápis. Aí o professor poderia dizer, não, no nosso contrato didático tem a sentença matemática, tem a representação e eu quero a resposta. E poderia dizer, não, eu não aceito, ele não colocou resposta. Entretanto, esse aluno apresentou uma riqueza muito grande de elementos na compreensão da solução do problema. Esse outro aluno, que é o aluno 4, já faz também um registro pictórico, mas já não nos informa, né, a riqueza de informações do aluno 2, mas também o que ele está nos informando? Ele representa, faz o registro pictórico, tá? Coloca os 350 e vai distribuindo para cada aluno 10 lápis. Ora, quando ele faz isso, ele também nos informa que ele está sabendo, entende a divisão como distribuição em partes iguais. E não coloca a resposta. Gente, se o professor, ao avaliar essa questão, essa proposta para o aluno apresentar, demonstrar a sua aprendizagem, esse professor, essa professora se fixa apenas nos resultados,
ele perde toda a riqueza de compreensão da dinâmica do processo. É esse ponto que eu quero chamar a atenção a vocês. Quer dizer, um teste, ele pode servir à classificação, à seletividade, mas se ele for construído com esse olhar de comunicação dialógica, procurando entender o que o aluno realmente aprende, aí sim, o professor, ao invés de corrigir o trabalho do aluno, a questão do aluno, catando erro, ou então, ótimo, acerto, ensinei tanto e esse danadinho errou. E aí tira ponto, então perde toda uma lógica e a riqueza que o instrumento pode oferecer. E é nesse sentido, né, aqui a gente não tem tempo de fazer uma discussão muito ampla sobre a questão da avaliação em matemática, que vocês vão ter isso em outras oportunidades. Mas a gente pode, nessa nossa aula de hoje, pensar em algumas pistas, em algumas dicas que os estudiosos das medidas educacionais, mesmo tendo utilizado e criado todo esse conjunto de instrumentos, numa visão mais tecnicista, positivista, nós podemos conhecer essas informações, ressignificá-las e aproveitá-las para construir melhores instrumentos. Vamos então observar o que os autores, os estudiosos chamam da arte de redigir questões. Veja, quando os autores, e eu também assumo isso, a gente chama de arte, é que a construção de um item, de uma questão, ela é algo artesanal, mas ela é algo também que exige sensibilidade, linguagem, essa relação com o outro e com a outra, para que ela possa, de fato, comunicar, provocar essa comunicação. Com relação, assim, às medidas educacionais, a gente tem dois grandes grupos de questões. As questões de dissertação e questões do tipo objetivo. Vejam, há muita confusão sobre essa questão assim. Eu estou fazendo um teste objetivo quando eu uso questões de múltipla escolha, de falso verdadeiro. Por exemplo, você, professor, vai pensar assim, quando eu elaboro uma questão e coloco respostas para o aluno assinalar, eu não estou me envolvendo. Então, eu corrijo de acordo com a resposta que está sendo dada, que eu estabeleci, isso é um teste objetivo. Você, professor, vai dizer assim, ou professora, vai pensar assim, não, quando eu digo para o aluno, reflita, comente, argumente, ou então coloco uma questão para ele completar, eu estou falando o quê? Estou fazendo uma questão mais subjetiva. Aí é onde a gente se engana. Na verdade, qualquer instrumento, qualquer questão que a gente faça, ela vai trazer um componente de subjetividade. Por quê? Porque somos nós, gente, professores e professoras, que decidimos o que vai entrar na questão, como eu vou redigir a questão, mesmo que eu dialogue com o aluno, mas na hora de corrigir, serei eu a corrigir a questão, certo? Então, sempre a questão subjetiva vai entrar. Então, o que difere realmente o grupo de questões de dissertação, ou do tipo aberto, e questões mais fechadas, ou do tipo objetivo? O que vai diferir? Porque na questão de dissertação, o aluno elabora, redige a questão. E na questão do tipo objetivo, o aluno assinala com um X ou complementa com uma letra, uma palavra ou apenas pequena parte de frase. Vamos agora discutir um pouco, assim, alguns exemplos desses tipos de questões, tá certo? E, ao mesmo tempo, analisar alguns equívocos, como a gente poderia melhorar. Vamos começar, então, por uma questão do tipo de dissertação. Queria mostrar para vocês aqui no quadro. Então, nós vamos ver uma questão ressignificada, já melhorada. No nosso livro, vocês vão encontrar a questão que originou essa, que tinha alguns problemas. Então, vamos ver. Um texto introdutório sobre a ilha de Marajó. Então, esse texto deveria apresentar fatos e uma visão crítica dos mesmos. Aí, o que o professor poderia perguntar? Após a leitura deste texto, destaque a parte que lhe chamou mais atenção, usando lápis de cor. A partir disso, o que ele vai solicitar? Escreva a parte que você destacou nas linhas abaixo. Logicamente, aqui teriam algumas linhas para que o aluno pudesse escrever. O segundo ponto, por que você fez esta escolha?
Qual a importância disto para a qualidade de vida dos habitantes da ilha? Um outro item, com relação à pecuária, o que é produzido na ilha, que tem forte influência para o seu desenvolvimento socioeconômico? Então vejam, até aqui a professora explorou todo um conjunto de conhecimento a respeito da ilha de Marajó. A partir de agora, ela introduz um elemento crítico. No texto, encontramos esta afirmação. Na ilha de Marajó existem desigualdades sociais. Você acha isto natural ou poderia ser de outro modo? O que você propõe para haver mais igualdade e melhores condições de vida para todos? Então, aquilo que a gente vem insistindo, que a própria questão, ela sugere, ela provoca desafios e ela amplia o universo de conhecimento do aluno à medida em que ele vai escrevendo e avançando em cada item apresentado. Então, vamos agora ver alguns pontos importantíssimos com relação à elaboração de questões de dissertação. Utilizem dissertações breves em vez de uma ou duas questões extensas. Procurem fazer uma problematização inicial e indicar alguns pontos, itens que deverão ser abordados. Indiquem claramente em cada questão a extensão e a profundidade das respostas desejadas. Discutam com seus alunos os critérios para avaliação da produção oral ou escrita ou outra manifestação. Construam coletivamente uma chave de correção. Dialoguem sobre o significado de algumas palavras usadas em questões de dissertação, comandos. Eu gostaria de chamar a atenção a esse último ponto. Às vezes o professor fala para os alunos assim, justifique, comentem. Gente, é preciso discutir o significado dessas palavras com os alunos, porque senão o professor deseja que eles realizem uma coisa e o aluno pensa em realizar outra. Com relação a essa dinâmica ou esse conjunto de questões de dissertação, eu vou passar rapidinho para as questões de completamento ou de completar, dizendo para vocês o seguinte, que normalmente as questões de completamento, o professor constrói uma frase para o aluno responder. E isso, gente, gera uma série de problemas. Muitas vezes se tira frases do livro, tá certo? E se omite aquelas palavras e o aluno, então, tem que memorizar para poder responder. Isso não é uma boa questão. Lá no nosso livro vocês vão encontrar várias referências e no nosso próprio texto, várias dicas de como vocês podem, com muito cuidado, porque normalmente essas questões tendem a levar o aluno a apresentar só dados de memorização, mas que vocês podem, de fato, construí-las mais adequadamente. Eu gostaria agora de trabalhar com vocês um tipo de item que é muito usado na nossa sala de aula e esse sim, gente, gera um bocado de problemas. Vamos olhar, vamos aqui no quadro para a gente trabalhar um pouquinho no cartaz e eu provocar vocês para a gente trazer alguns elementos dessas questões. Vamos lá? Bom, eu vou fazer com vocês agora uma experiência. Vocês estão vendo aqui esse cartaz com esse ponto de interrogação. Aqui atrás tem uma questão de falso ou verdadeiro, também chamada certo ou errado. Vocês agora vão, sem nem ler, gente, o que está escrito aí, você, professor aí, você também vai fazer o seguinte. Faz assim, pega um papel aí e escreve verdadeiro, falso. Aí vocês vão dizer, Targélia está, né, bilutando. Não, preste bem atenção. Sem nem ler, escrevam verdadeiro ou falso. E vocês vão ver o que vai acontecer. Porque eu vou tirar essa interrogação e nós vamos comparar as respostas que vocês deram com a resposta que nós vamos dar aqui. Vamos ver? Pronto? Já colocaram? Olha lá! Então, aqui eu tenho uma questão relacionada à nossa disciplina, avaliação da aprendizagem, né? Nesse aspecto. Vamos ver aqui. Então, lembraram que nós estudamos sobre Charles Radge? Então, vejam só. Eu tenho aqui uma afirmativa. De acordo com Charles Radge, 2001, a avaliação numa perspectiva formativa deve estar a serviço da aprendizagem dos alunos e das alunas. Então,
eu tenho um enunciado de uma questão falso ou verdadeiro, certo ou errado. O que vocês colocaram aí? Bom, na verdade, esta afirmativa aqui, a gente vai assinalar como verdadeira. Agora, comparem aí. Quantos de vocês, sem nem terem lido essa questão, colocaram verdadeira? E aí, gente, como é que fica isso? Que validade tem uma questão que, sem nem eu ler o conteúdo que tem nela, eu acerto a questão? Se a gente está numa lógica que vai diferente de certo e errado, de acerto e erro, eu tenho que saber que esse tipo de questão, ele conduz a um acerto casual de 50%. E aí os autores sofisticam muito essa questão, dão sugestões de como a gente elabora. Vamos ver algumas dicas assim que eles sugerem para elaborar esse tipo de questão. Mas eu vou dar um pequeno conselhinho a vocês, vou me atrever a isso. Querem usar essa questão? Usem em sala de aula para desafiar os alunos, para a partir dela vocês discutirem, mas evitem usá-la como elemento dentro de um conjunto de itens de um instrumento de avaliação, porque ela é bastante problemática. Mas mesmo assim, vamos ver algumas dicas que esses autores nos dão. Questões falso-verdadeiro, também chamada certo-errado. Use este item como desafio para provocar a discussão sobre tópicos específicos com a classe. Se resolverem usá-los, organizem um conjunto de itens sobre o mesmo tema e façam a correção em bloco. Destaque um ponto central da questão, colocando-o em posição conveniente na frase. Evitem múltiplas informações numa mesma frase, que só são parcialmente verdadeiras ou falsas. Um outro ponto que os autores recomendam, evitem o uso da negativa. Né? Quer dizer, muitas vezes eu coloco, a avaliação não é isso. Isso, gente, só atrapalha o aluno e a questão não é para atrapalhar. Vamos ver agora um outro tipo de questão que também a gente vai refletir um pouquinho e vai tomar decisões se a gente usa ou não, que são as questões de associação. Vamos ver um exemplo e trabalhar algumas dicas de como construí-la. Com relação à questão de associação, nós precisamos entender a dinâmica dessa questão e qual o objetivo dela, porque essa questão provoca muitos equívocos. Então, vejamos. Eu tenho, na questão de associação, um conjunto de informações, ou posso ter, no caso aqui, eu vou ter duas afirmativas, né? E vou ter um conjunto de outras informações para as quais eu vou analisar uma a uma e verificar aquela que se relaciona com as primeiras. Essas afirmativas aqui que foram indicadas para que o aluno pudesse observar. Então, no caso aqui, vejamos. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, essa parte aqui, eu diria que é a instrução da questão. E agora vem o enunciado, relacionando cada modalidade de avaliação com algumas de suas premissas. Entre parênteses, características básicas, porque eu poderia ter premissas de outra natureza. Então, eu tenho na primeira coluna, aqui nós temos duas colunas na horizontal, mas eu poderia ter colunas, né, na vertical. Então, eu tenho aqui avaliação 1, avaliação tradicional, 2, avaliação formativa. Chamo a atenção a vocês, gente, que esse conjunto de informações tem que estar relacionados, o conjunto tem que estar relacionado, e as informações, consequentemente, também, a essas duas premissas. O grande equívoco é que a gente mistura várias informações com aquela história. O aluno tem que deixar em branco, vai ser uma pegadinha para o aluno. A questão não é feita para pegadinha, e sim para fornecer informações. Então, aqui no caso, eu não vou trabalhar com vocês toda a questão, mas daria alguma pista. Por exemplo, o conhecimento pode ser medido. Quem é que usa esse pressuposto? É a avaliação formativa ou a avaliação tradicional? A avaliação tradicional. Então, eu colocaria 1. Aqui eu não estou discutindo se isso é correto ou não.
se eu problematizo ou não essa informação. Por isso que essa questão de associação, a gente tem que ter alguns cuidados quando elabora, né? E que cuidados eu poderia dizer para vocês e chamar a atenção? Primeiro, que eu sempre coloque na coluna em que o aluno vai assinalar, responder, mais alternativas do que aquelas que eu indiquei para ele ler e examinar. Então, no caso, a primeira coluna, se eu coloco afirmativas, e a outra coluna é a coluna da análise, essa outra coluna tem que ter mais afirmativas. Essas afirmativas que o aluno vai analisar e vai assinalar, eu tenho que ter um conjunto homogêneo de informações. E aqueles cuidados das questões anteriores, não usar negativas, cuidado com afirmativas que só levam à memorização. E uma crítica que os autores colocam a essa questão é que, normalmente, essa questão também, como a falso verdadeiro, como a de complementação ou de completar, normalmente, a gente, quando constrói, tende a usar fatos específicos, informações que induzem, que exigem mais do aluno memorização. E, gente, a gente tem um universo de habilidades, de competências, de aprendizagens que o aluno precisa trabalhar, precisa demonstrar que aprendeu, além da própria memorização. Vamos agora trabalhar um outro tipo de questão, que esse sim, gente, tem uns nozinhos que a gente precisa discutir com mais cuidado. Vamos ver? Então, vamos ver um exemplo de questão de múltipla escolha, mas aqui eu vou fazer uma duvidazinha na cabeça de vocês, colocar uma dúvida. Aqui nós vamos analisar e aperfeiçoar. Vamos ver? Na frase, o jacaré cuida da própria vida e só ataca se mexerem com ele. Vocês vejam que está aspiado e abaixo aqui a gente tem a fonte onde foi retirada, a frase retirada do texto tal, tal e tal. Então, veja, o jacaré cuida da própria vida e só ataca se mexerem com ele. A palavra ataca, vocês vejam que está em destaque, está sendo empregada no sentido de. Então, veja, com relação ao enunciado, a questão está legal. Agora vamos ver onde estão os problemas dessa questão. Nas alternativas. Então, eu tenho no sentido de abotoar, avançar, agredir, de defesa. Quais são os problemas aqui dessa questão? Se o aluno interpreta ataca no sentido de avança e avançar também no sentido de defesa é um ataque, e também assinala agredir, essas duas alternativas estariam corretas. Um outro problema é o sentido da própria concordância do enunciado com as afirmativas, com as alternativas. Então, eu digo, no sentido de abotoar, avançar, agredir, de defesa. Então, se aqui eu tenho verbos no infinitivo, né, eu teria que ter a alternativa D também com essa mesma forma. Então, são cuidados que a gente assim, isso aí o aluno nem nota. Nota, gente. E a gente precisa fazê-la da melhor forma possível. Nesse sentido, os estudiosos das medidas educacionais nos oferecem boas contribuições. Vamos ver agora alguns pontos e alguns cuidados assim que seriam importantes observar para elaborar esse tipo de questão de múltipla escolha. Usem questões diretas ou uma afirmação incompleta como corpo da questão. Os itens devem ser escritos em linguagem clara e simples. Cada item terá uma e apenas uma resposta correta. Baseiem cada item em apenas um problema central. Se necessário, apresentem instruções gerais para um grupo de itens da mesma natureza. Evitem afirmações negativas. Coloque as possibilidades de escolha, alternativa, abaixo da sentença incompleta ou da pergunta-chave. Redijam as alternativas de modo que elas se tornem gramaticalmente consistentes com o corpo da questão e equivalentes entre si quanto à forma. Façam com que as respostas sejam independentes e se excluam naturalmente. Como são vários itens e a gente tem que pensar em cada um bem cuidadosamente, eu chamaria atenção a um onde normalmente a gente provoca muitos erros nos alunos. É com relação a essa questão em que a gente coloca o enunciado, coloca as alternativas e aí
A próxima questão vai depender do resultado da resposta que o aluno colocou no anterior. Ou seja, se o aluno errar anterior, consequentemente ele vai errando as subsequentes. E aí, gente, vamos evitar isso. O instrumento não é feito para induzir o aluno a errar, que a dificuldade, a complexidade do item tem que estar na própria natureza do conteúdo, na qualidade das aprendizagens que são trabalhadas, e não na intenção do aluno de provocar esse erro, pegadinha, ou então de dizer, não, eu quero distinguir realmente aqueles melhores e quero que aqueles fracos percebam que erram e estudem mais. Existem várias estratégias que nós podemos trabalhar junto com os nossos alunos, sabe para quê? Para que eles aprendam, para que a qualidade da educação se faça. E eu reafirmo para vocês, os testes, os instrumentos de avaliação precisam estar a serviço da aprendizagem dos alunos e possibilitar a reorientação curricular. Com relação à nossa aula de hoje, uma dica importante, uma mais importante, fundamental. Peguem os testes que vocês já construíram, os itens, as questões e, à luz daquilo que a gente discutiu, selecionem 3, examinem, analisem e reconstruam. E aí, você professora, você professor, troquem, discutam. Com certeza, vocês vão ver que, na verdade, elaborar questões é uma arte. Uma arte pedagógica muito valiosa para a democratização dos próprios processos de avaliação.